Olá, bom dia. Meu nome é Nathan Rebouças e este trabalho é de socialização do estágio obrigatório 2. Faço parte do curso de licenciatura de música pela Faculdade Uniaselv e o meu tutor é o Jonatas Dutra. A área de concentração escolhida é a história da música e o tema norteador do trabalho é a história da música no ritmo de samba. A escolha do tema é porque o samba, além de ser um ritmo, também faz parte de uma cultura, do qual está mais próximo dos jovens do que eles imaginam, principalmente os jovens que moram na periferia, do qual eu pratiquei o estágio obrigatório número 2. Apesar de não ser o ritmo mais popular entre eles, é um ritmo do qual eles conhecem e já escutaram, seja através dos seus pais, dos seus tios, por bares, passando nas ruas, pelas praças. Então, por ser um ritmo que não é desconhecido aos ouvidos, mas sim tem aquele sentido de que eles não conhecem tão profundamente, imagino eu, como ritmos mais populares hoje em dia, que é o K-pop, funk e o trap. Outro motivo do qual a área norteadora desse trabalho é a história da música é justamente porque a escola da qual fui estagiar, das quais pretendia, não tinha um professor proficiente em música, nem um professor de música em si, mas sim aulas de artes. Isso também foi uma decisão muito importante para mim seguir com o trabalho e a área de concentração escolhida. Os objetivos desse trabalho é fazer com que os adolescentes entendam a origem do samba, o que é um papel muito importante deles saberem de onde veio esse ritmo, os aspectos que permeiam o samba, a diferença entre o samba e o pagode, que é uma dúvida que muitos têm, as vertentes do samba, inclusive uma das ramificações, ou melhor dizendo, um dos ritmos que se inspiraram no samba para existir foi a própria bossa nova, entre outros ritmos, como que a gente pode citar o choro, afins. Fundamentação teórica. A gente não pode deixar de falar do samba sem falar da sua origem, da história que o samba tem. Porque o samba tem suas raízes tradicionalmente nas músicas africanas, que foram trazidas para o Brasil pelos povos que foram escravizados durante o período colonial. Essas influências foram fundamentais na formação da característica rítmica do samba. Característica essa que ela é sincopada, que é muito fácil de se caracterizar, de se reconhecer, pelo seu ritmo binário também. Uma outra questão que tem é o próprio nome do samba, que é um nome de origem africana também, do qual significa umbigada, festa de roda, alegria, e que posteriormente acabou sendo o nome desse tal ritmo que a gente tanto conhece, admira, escuta e vive. Uma das referências da qual eu usei para estar fazendo o trabalho foi o Ney Lopes, que ele fala sobre o dono do corpo do Rio de Janeiro, que vai contar um pouco dessa história de samba, e também de Hermano, que fala sobre o mundo do samba, que fala também sobre esse contexto da origem do samba dentro do Rio de Janeiro e que foi se espalhando por outros lugares do país. Metodologia utilizada para a regência do estágio. Dentro das atividades propostas seriam uma escuta sobre samba, uma análise de sambas antigos comparados à evolução até chegar no período do qual vivemos, entender também a história e a origem do qual levou o samba a ter essa grande importância, porque ele foi grande porta-voz para o povo, sobre o que o povo passava, sobre as necessidades, dores e também felicidades. Dentro do meu estágio, eu consegui fazer atividades no MF professor Paulo Gonçalo dos Santos, que é um CEL, que fica aqui em São Paulo, no extremo sul, ali no Alvarenga, que tem muitos recursos. Então, dentro de sala de aula, eu tinha um monitor, eu tinha um computador, uma caixa de som, tinha também acesso a alguns instrumentos, porém, devido ao tempo das aulas,
a gente teve que reduzir algumas propostas de qual foram gerando no decorrer do estágio. A pesquisa sobre o samba foi elaborada antes de conhecer a escola, por pensar que dentro da instituição de qual eu estivesse, não teria tantos recursos quanto eu imaginei e não esperava dentro da MF Professor Paulo Gonçalo dos Santos. Mas apesar dos recursos e também do espaço que a escola proporcionava, algumas coisas impedem o tempo de aula de ser qualitativo. Uma delas é a sala ambiente, no qual os alunos entram na sala e o professor está esperando. Em teoria, isso parece ser muito bom. Acredito que deve funcionar em algumas escolas. No caso da escola da qual eu fui estagiar, não funcionava muito bem. Por o céu ser um espaço muito grande e ter outras atividades, e ter um bosque, por exemplo, lá, muitas crianças e adolescentes, no caso, que eu fiz a minha observação e meu trabalho de estágio no Fundamental 2, não no Fundamental 1, apesar de ter também feito as observações, mas os adolescentes dos dois, eles demoravam muito para chegar na sala, e o período de aula já previsto com esse tempo, então já ocorre em 45 minutos. A aula em si acaba durando entre 30 a 25 minutos quando ela é qualitativa. Quando não, os alunos nem sequer tiram a bolsa das costas, porque já têm na cabeça que vão precisar sair daquela sala e fazendo o possível para prorrogar esse tempo de estudo. A tecnologia sobre o jovem é algo que beneficia muito, porém também grandes traz também grandes questões prejudiciais, como por exemplo o tempo que eles passam com o celular em sala de aula, apesar de ser proibido, é muito difícil controlar e contornar essa situação. Pelo que eu percebi, o professor acaba pedindo para aquele jovem se retirar, mas que é algo que infelizmente prejudica o mesmo, não só a sala, mas também o jovem de estar usufruindo de um direito dele, que é o estudo. Os planos de aula sobre a execução e a expectativa. Falar sobre a origem do samba era um dos planos de aula, do qual eu apresentava um samba e falava um pouco sobre essa relação que o samba tem com as nossas raízes africanas, para falar sobre o quanto que o samba, para além da música, também passou a ser uma cultura, o quanto que isso representou durante boa parte do tempo a voz do povo, onde conseguia se expressar e se comunicar através de suas dores, de seus sentimentos e das suas felicidades. Falar sobre essa evolução que o samba ocorreu e sobre justamente essas ramificações, falar sobre o choro, falar sobre a bossa nova que surgiu através do samba e também do pagode, que é uma vertente, se assim podemos dizer, uma inspiração do samba, mas só que com conceitos mais atualizados. Não é tão mais aquela letra que falava sobre as mazelas, mas é muito mais passional. E também falar sobre essa instrumentação, falar sobre o reco-reco, sobre o tantã, o bumbo, falar sobre essa fórmula rítmica binária que tem o samba, que a pulsação é tão clara e expressiva, falar sobre o cavaquinho, com a importância dentro do samba, e também fazer análises sobre alguns sambas. Um dentre deles é O Mundo é um Moinho do Cartola, e discutir sobre essa letra, o quão profunda ela é. Falar também sobre algum outros sambas, por exemplo, Elza Soares, a importância e o peso que se tem dentro da história da música e da história do Brasil, e também falar sobre essa cultura, né, que o samba carrega. A realidade é que aconteceu que na prática
as ideias eram muito mais excessivas do que os alunos contemplavam dentro de sala de aula. Então, as informações das aulas foram reduzidas, na verdade, prolongadas, porque a questão da origem do samba e da sua evolução tomou muito a curiosidade de alguns e daí prolongava essa aula que tinha como uma outra expectativa, com outros trabalhos para fazer. Em conversa com os professores, principalmente com o professor de artes, ele disse que é super normal acontecer isso, né? Que ele também vivenciou isso nos primeiros anos acadêmicos, do qual ele vinha com alguma informação, imaginava que aquela informação duraria uma aula, ou até mesmo duas, no máximo, mas passavam disso, porque os jovens que têm a curiosidade acabam instigando mais esses temas, levando a mais tempo. Como que o tempo eu já mencionei que é reduzido e eles também têm um tempo de concentração mais curto, então uma aula acabou ficando insuficiente, quer dizer, 5 aulas acabou sendo insuficiente para colocar todas as questões em práticas. Consegui falar sobre a origem do samba, sobre essa questão das raízes africanas, sobre a evolução, mostrei alguns sambas para eles, e daí com parceria do professor a gente conseguiu fazer uma música para análise, do qual ele aproveitou também para fazer um desenho, que seria um peso na nota, então ajudou bastante no sentido que os alunos reterem a atenção e não fosse apenas uma aula de estágio ou uma aula vaga, como algumas que eu presenciei, da qual eles realmente não participam e não interagem. Claro que a parcela, mesmo sendo mínima, é importante a gente dar atenção para aqueles que estão atentos a conhecer melhor sobre aquilo que eu propus, que foi o samba. Falando sobre o desafio que eu vivenciei, foi justamente sobre a atenção deles, sobre esse tempo que é mais reduzido. A sala ambiente é algo que acredito que prejudica bastante dentro da escola em específico, talvez em outras funcionem, como eu já havia mencionado. Porém, foi um choque os primeiros dias de observação, de ver o quanto os jovens estavam marginalizados, né, no sentido de que a cultura em volta deles diz muito para eles que o estudar realmente não é suficiente, que existem outras maneiras de se ganhar a vida, talvez maneiras mais fáceis, não sei se legais ou não, mas eles trazem muito essa expectativa de que o futuro deles estão para além dali, ou também são muitos traumas dos quais eles carregam e não se tratam. Então, uma falta que eu senti também foi de uma equipe de assistência, um psicólogo ou uma assistente social, que fizesse esses trabalhos com os jovens, de orientá-los, de entendê-los melhor, porque muitos ali sofrem violências e reproduzem. Então, alguns casos eu acabei observando mais de perto e o professor trouxe para mim que alguns jovens, apesar de saber ler, eles são alfabetos funcionais, então eles não entendem aquilo que eles leem e acabam jogando isso na culpa de que eles são descolados, que eles são rebeldes, quando na verdade é uma vulnerabilidade do qual eles não conseguem admitir para ter esse cuidado. Mas uma das coisas que me chamou muito a atenção também é a potência que os jovens têm. Apesar de camuflada em algumas camadas, é fácil de se observar o quanto que eles têm um empenho para aprender aquilo que eles se interessam, e isso rebateu muito com a minha jornada profissional, com aquilo que eu imagino fazer com a minha licenciatura, que realmente é dar a aula, é aperfeiçoar as minhas aulas. E apesar de ter tido um choque nos primeiros dias, depois eu fui absorvendo, né, e observando o a importância do professor
tem para aqueles alunos, por mais mínima que seja, dá sim para ajudar e uma boa expectativa até mudar alguns caminhos para melhor. Dentro de algumas referências, que é a história do samba e preconceito, e também o samba e o dono do corpo, outras atividades que eu fiz para absorver e reter esse conhecimento foi assistir alguns documentários, mais entrevistas mesmo informais dentro do YouTube para conseguir absorver melhor este conteúdo. Este foi meu trabalho de História da Música Ritmo de Samba. Espero que tenha gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau!